Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida, na tua casa, para conosco, para com todos que estão hoje vivo e de pé. Eu declaro a paz do Senhor Jesus, enquanto a vida, a esperança e tudo que há fôlego na face da terra, todo ser vivente, o salmista vai dizer que é para louvar a Deus. Percebe que você foi colocado aqui nessa terra para ser um adorador, para ser uma vida que louva e adora a Deus. Aleluia. Se você ainda não está nesse sentido, desde já eu te convido para viver uma vida em comunhão com Deus no caminho de Jesus. Reconheça que foi feito um plano perfeito para você há 2025 anos atrás. O plano da cruz, o qual Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Tem socorro, tem solução, tem saída, tem escape para tudo que você está tentando fazer sem Jesus no teu caminho. O teu braço é fraco, o teu pensamento é raso, mas a sabedoria divina do céu sendo manifesta na tua vida vai fazer com que você passe por tudo que tem que passar com as coisas mais flexível e direcionada, ou seja, coisas que vão vir sobre você, não vai deixar de vir, mas você vai passar. Tem escape de Deus, então é passável. Muitas coisas às vezes ficam enroscadas em pessoas que insistem em não viver numa comunhão com Jesus por causa delas mesmo, por não querer a sabedoria divina do alto e achar que com o conhecimento da terra delas, aqui na força do braço, na força do teu eu, acha que vai ser melhor com que a de Deus. Eu já deixo aqui claro que sem Deus não somos nada. Muita gente sabe disso, mas quando eu falo que sem Deus não somos nada, se não fosse Deus para te acordar nesse dia do qual ainda você às vezes nem pensa em viver uma comunhão com Ele, às vezes você nem pensa em morrer para o seu eu, para viver uma vida no caminho de Jesus, eu preciso te falar que foi Ele que te acordou. Ele não te esqueceu de te liberar mais um dia. Ele não esqueceu de te acordar, você e a tua família, você e a tua casa. Não seja ingrato, não queira pagar um preço sobre coisas que você vem semeando que não tem sido bom aos olhos de Deus. Reconheça o maior sacrifício que foi feito na face da terra, o sacrifício que gerou a nossa vida e a nossa vida eterna após essa vida aqui. Se andarmos com Cristo aqui, então desde já eu trago você para mais uma chamada do céu aqui nesse acordando com Deus, através da misericórdia do Senhor que se renovou em mais um amanhecer, para deixar claro aqui que o principal na nossa vida é Cristo. O nosso acordar vem de Deus. O nosso estar de pé vem de Deus. O nosso estar aqui ainda firme e forte na rocha vem de Deus. Você está onde você está no teu trabalho, dignamente, cooperando para o bem, vem de Deus. Todas as coisas que cooperam para o bem vem de Deus. E ao contrário de você mesmo, do seu eu, aí já pertence ao maligno, aí já pertence coisas que você vem dando espaço para entrar na tua vida e depois não tem sustentado tantas semeações de coisas ruins. Aleluia. Mas enquanto a vida, a esperança. O próprio Cristo diz através do apóstolo João, na primeira carta de João, que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar nossos pecados, para nos purificar. Então, que haja arrependimento na tua vida de coisas que você vem fazendo até hoje. Se você confessasse diante do Senhor, se arrepender genuinamente, o sangue de Jesus é poderoso para purificar os seus pecados. Aquele que confessa diante do Senhor, esse alcança misericórdia. Aleluia. O Senhor é galardoador em perdoar. Então não tem o que Deus não perdoe na tua vida, mas tem o que você não fala, tem o que você não lança para fora. Amém? Reconheça mais uma oportunidade divina do céu aqui na terra, sobre mais um acordar, sobre mais um despertar, rico e poderoso. Somos tão ricos quando nos demos conta que estamos de pé em mais um dia. É motivo de você dar glória, você tirar alguns minutos aí só para glorificar a Deus, só de ter acordado. É tão divino a gente reconhecer isso. Eu oro a Deus que o Senhor toque nos seus olhos para que você possa enxergar não só isso, mas enxergar Deus em todas as coisas. Até o que você não está entendendo, o que está acontecendo agora na tua vida. Mas se você está de pé, você está vivo, glorifique a Deus. Que depois da tempestade veio a bonança. Depois do mar agitado veio o mar calmo, com Jesus junto com os discípulos naquela embarcação do qual eles atravessaram o mar da Galileia de um lado para o outro.
Então, sempre em cima de algo que a gente não entende que está acontecendo, às vezes vai parecer ser ruim, às vezes está nos fazendo mal, ou às vezes está nos frustrando, nos deixando, às vezes, preocupado. Tenha certeza e creia que depois disso você vai entender o porquê foi preciso passar. Aleluia. Mas isso acontece quando temos sensibilidade nos nossos olhos. Isso acontece quando os nossos olhos estão fixados no céu, quando os nossos pensamentos estão elevados ao céu. Aleluia. Isso acontece quando você entende que a sua vida tem que estar na mão de Deus. Porque se a sua vida não está ainda na mão de Deus, eu preciso dizer que passa dia, entra tempo e sai tempo, você vem acordando, mas os dias estão sendo repetidos. Por que os dias estão sendo repetidos? Não questão do dia, do novo dia, mas coisas na tua vida, ciclos que ainda você não quebraram, práticas ainda que você não abandonaram, hábitos ainda que você vem praticando, hábitos maus, ciclos ruins. Aleluia. Não tem como jorrar coisa boa de uma fonte e coisa ruim. Não tem como você falar uma hora que Deus é bom e ao mesmo tempo com essa boca você xingar. Não tem como você falar que Deus sabe de todas as coisas e ao mesmo tempo, com a mesma boca que você fala isso, falar que você vai fazer do seu jeito, que você é assim, isso, aquilo. Ignorância, tolice. Aos olhos de Deus, rebelde. Aleluia, o Senhor abomina esses atos e essas ações. Então ora a Deus que você possa ser grato em cada dia que o Senhor te despertar. E não só ser grato, não só agradecer, reconhecer, engrandecer, mas viver embaixo da gratidão do qual você falou da tua boca, que Deus é bom. Mas você viver em cima de mais um novo dia, mais uma oportunidade e fazer por onde, quando você fala que Deus é bom. Deus é bom, isso não muda. Você falando ou não falando, Ele é. Ele não veio, Ele não foi criado, Ele é a existência. Isaías 43:13 nos deixa claro o quanto a onipotência de Deus, a onisciência é viva, né? A palavra do Senhor diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que existisse tudo o que passou a existir, Ele já existia, porque Ele é. Ele não vai vir, Ele não veio, Ele foi de algum lugar para... Não, Ele é Criador, não tem antes. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Aleluia, Deus seja louvado, que o Senhor visite a tua vida e você possa sempre reconhecer a oportunidade em cada amanhecer, em cada acordar. Eu gosto de frisar, eu gosto de deixar alguns minutos aqui, né, para a gente falar do quão é importante a gente estar de pé hoje aqui, nessa manhã de quinta-feira, o quanto é valioso. O Senhor, uma vida que vive em Cristo, ela não acredita em coincidência, mas vive pela fé. Então não é coincidência, às vezes você vir aqui e ouvir essa mensagem da parte do céu, não é coincidência algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, é da parte de Deus, mas se você ainda não estiver totalmente no caminho de Deus, você não vai conseguir enxergar. Algumas coisas vão te deixar em dúvida, algumas coisas vão fazer que você desconfie. Isso te afasta do plano de Deus através de Jesus na sua vida. Isso te afasta você de viver o propósito de Deus através de Cristo Jesus. Quando você desconfia, quando você duvida, quando você pergunta muito, quando você fica com o pé atrás. O próprio Cristo diz que a gente não tem que entender, a gente só tem que confiar. Deus, quando chamou Abraão para sair da tua casa, da tua parentela e do teu país, aleluia, sair da tua terra, da tua casa, da tua parentela, abandona tudo. Para onde? Só sai, que no caminho eu vou te falar. Para uma terra onde eu te enviarei. Para onde? Deus não falou, mas Ele tomou uma posição e saiu. Tem coisas que você for parar para estudar, entender, antes de querer vir, você não vai vir, você vai ficar nas garras do mundo, você vai ficar preso no maligno e achando que está tudo bem. Às vezes você é estudioso, às vezes você está estudando, está se aprofundando em assuntos religiosos, glória a Deus por isso, mas enquanto a sua vida não estiver na mão de Deus, você está retardando a tua promessa e o teu tempo com Jesus. Porque só está pesquisando, mas não vem. Jesus fala, venha como está, filho, venha como está, filho. Ninguém se apronta para morrer. Você fala, meu Deus, gosto sempre de falar isso. Como assim? Ninguém se apronta para a morte. Do mesmo jeito você não se apronta para morrer.
para a tua vida terrena aqui, espiritual, para passar a viver uma vida em Cristo, o segundo nascimento, o nascer em Cristo de novo. Aleluia, o primeiro nascimento da água, ventre materno, o segundo do Espírito. Aleluia, é quando você recebe Jesus na tua vida. Amém? Então não queira, às vezes, ficar parado, estagnado, querendo entender algumas coisas. Você vai ficar de fora. Jesus voltar, você ficar aí querendo entender, você vai ficar. Só venha. Aleluia. O Senhor fala: vinde a mim, filho. Vinde a mim, eu tenho grandes coisas para a tua vida. Filha, venha, venha. Muitas coisas estão te distraindo, muitas coisas estão afastando pessoas de viver o processo com Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Só vive o propósito quem suporta o processo. Muita gente está desviando do processo. Muita gente está fugindo do que tem que passar para poder viver uma comunhão com Deus. Muita gente está fugindo do escape divino e pegando os atalhos do mundo maligno, que parece ser bom aos olhos naturais, mas o espiritual está mexendo dentro de tal forma que você não vai ter noção. Quando isso vier, porque é semeação. Se você procura coisas fora de Deus, não tem como você plantar o que é de Deus. Simples. Se no teu jardim, aleluia, teu jardim reflete a você, onde você estiver, onde você pisa, na sua casa, fora, dentro, você procura fazer coisas que não é da parte de Deus, você procura fazer do seu jeito, não tem como você colher frutos bons. Como que eu colho frutos bons? Primeiramente, morra espiritualmente para o teu eu, no encontro com Jesus na cruz. Morra espiritualmente para o teu eu. A tua velha criatura tem que ser sepultada. A tua natureza pecaminosa tem que ser sepultada na cruz. Isso eu estou falando de um encontro com Jesus. Se o seu coração arde do encontro com Jesus, Jesus está te chamando. Chega das mesmices, chega dos mesmos ciclos, chega das mesmas coisas. Jesus tem um novo para cada um. Aleluia. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Isaías 43, 16 ou 18. Aleluia, não remoei as coisas antigas, nem lembrai das coisas passadas. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Amém? Louvado seja Deus por isso, irmãos. Estou aqui num texto, numa meditação rapidinha, sobre a gente ser grato a Deus em tudo, né? Louvado seja Deus por isso. E quando fala de gratidão, se contentar, reconhecer o que já foi feito por nós, maior sacrifício eterno, né, do qual Deus enviou teu Filho para nós, temos que nos contentar primeiramente de ter Jesus na nossa vida, porque Jesus é o único que nos completa. Então, se você tem Cristo, se você recebeu Jesus, se você é uma vida que vive em comunhão com Deus e fala que ainda te falta coisa, é que você não recebeu Ele em todas as áreas da tua vida, porque Ele é pleno, Ele te completa. Amém? Eu quero falar um texto aqui de Paulo para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 em diante. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento. É grande ganho, é valoroso o amor com o que se contenta com o que tem. Ah, mas eu não posso ter nada mais. Lógico que pode, mas esse contentamento vem de dentro. É a paz que excede todo entendimento e a presença de Cristo. É grande ganho o contentamento com aquele que se contenta com o que tem. Quando eu me contento com o que tenho, eu não se preocupo com o que ainda não veio. Aleluia. Quando eu me contento que Jesus é fonte de água viva, que jorra, renova, multiplica, me completa, eu não me preocupo com o que ainda não veio, eu não me lamento, eu passo a ser um agradecedor, eu passo a ser um adorador sobre tudo que já foi feito e o que Ele está fazendo, e o que não veio, fico na bênção. A hora, o tempo é dele. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 em diante. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento, o amor com o que você tem. O que você tem? Eu tenho Cristo. Qual que é a sua identidade? Filho de Deus. Aleluia. Remido, resgatado pelo sangue de Jesus. Sou contente por isso, me glorifico por isso. É o principal fato de você estar em Cristo, salvo em Cristo, salvação. E pós-vida eterna. Mas como que eu consigo? Permanecendo em Cristo aqui, me contentando com o que me completa, a presença dEle. E as demais coisas serão acrescentadas se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. Mateus 6, 33. Não reclame do que não veio, agradeça do que já tem. Aleluia. O maior pecado de Deus sobre os teus filhos, que nos deixa relatado no livro de Êxodo e Deuteronômio, foi aquele povo murmurando durante tempos e tempos, tendo tudo, descendo maná do céu, codorniza, batendo na rocha, saindo água, as pragas vindo e não atingindo nenhum daqueles
povo que estava sendo conduzido com Moisés, os filhos de Deus, o povo de Israel. Eles tinham tudo, tinham uma proteção enorme ali da parte do Senhor, um zelo fora do normal. De dia, aquele sol, tinha um refrigério da nuvem guiando eles, aquela garoinha refrescando, aleluia. E de noite frio, coluna de fogo. Mas o Senhor permitiu eles rodear durante 40 anos, que era para ser 40 dias, até entrar na terra prometida. Por causa do que? Cada dia de 40 dias equivaleu a um ano. Deus o castigou, Deus o permitiu. Ele escolheu o que eles estavam plantando, murmuração. E a murmuração atrasou o processo de Deus na vida deles. A murmuração atrasa o processo de Deus na sua vida. A murmuração atrasa o milagre de Deus na sua vida. Então não murmure, se contente com o que o Senhor já te colocou. Ele quer que você seja um adorador da presença dele na tua vida e reconheça o que ele já fez. Aleluia, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e o que nos cobrimos, tendo, porém, o que me alimentar e uma veste para me vestir, estejamos com isso contentes. Tendo, porém, algo que alimente, uma coisinha, está falando ali de algo simples, viu? Não é aquele banquete. Tendo, porém, o que me sustente e o que me cobrir, estejamos, porém, contentes. Você está contente com o que você tem hoje? Você está contente com o que você tem hoje? Essa é a vontade de Deus sobre nós, que estejamos contentes com o que temos. Ah, mas falta isso, aquilo. Não, Ele não quer ouvir murmúrio. Ele quer ouvir reconhecimento e adoração da nossa boca. Aleluia! E o Senhor me deu um tema dessa mensagem. Eu quero ler com os irmãos, quero ler a mensagem inteira em nome de Jesus. Às vezes o tempo não dá. O nosso contentamento em Cristo Jesus nos faz sermos cada vez mais agradecidos pela tua graça. O nosso contentamento em Cristo Jesus, que é o único que nos completa, nos faz sermos cada vez mais agradecidos pela tua graça. O que é a graça? Um favor imerecido que nós não merecíamos. Estávamos tolados no pecado com os nossos pais antigos, mas Deus de tal maneira amou o mundo, aleluia, que nos tirou das trevas e nos colocou em tua preciosa luz. Mesmo nós ainda em transgressão, Ele enviou teu Filho para nos resgatar e recebemos a graça de Deus que foi manifesta em Jesus. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Você tem dado graças em tudo? É simples falar, né? Em tudo dai graças, só agradeça, só agradeça. Você tem se esforçado para dar graças em tudo? Aleluia, quero meditar um pouquinho sobre isso. Foi o que o Senhor ministrou no meu coração hoje pela manhã, aleluia, para sermos cada vez mais agradecidos. E o Senhor me deu um tema: o nosso contentamento em Cristo Jesus nos faz sermos cada vez mais agradecidos pela tua graça. Apóstolo Paulo vai falar: Senhor, a tua graça me basta. Aleluia, louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, vírgula, parou. Em tudo dai graça. Irmão, estou passando por isso, agradeça. Irmão, estou na prova, dá graça. Se está passando por isso, já vai ver o resultado. Em cima de bases negativas vão vir coisas construtivas. Então sustente, permaneça. Continua sendo crente em Cristo Jesus, que a tua fé vai fazer você vencer tudo isso. O próprio Jesus diz: nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e pela fé vocês vencerão. Aleluia. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O que alegra a Deus é que estejamos satisfeitos e alegres em Cristo Jesus. A nossa graça aos olhos de Deus, Ele achar graça aos nossos olhos, envolve nós satisfeitos no caminho com Cristo Jesus. Envolve a tua obediência no caminho de Cristo Jesus. Aleluia, a palavra deixa claro: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ele mandou o Filho para nos completar, para nos libertar dos pecados, para nos liberar a salvação, e que estejamos alegres nele, para alegrar o Pai. Colossenses 3,17. Seja em ação ou em palavra, faça tudo para a glória de Deus. Amém? E eu coloquei alguns pontos aqui que o Senhor foi falando no meu coração. Eu quero recitar para os irmãos. Amém? Antes de aceitarmos ou recebermos Cristo em nossa vida, éramos incompletos. Quando uma vida não tem Cristo, você tem todo não o direito, mas você vai ouvir essa pessoa sempre reclamando que falta isso, que falta aquilo, que ela queria ser rica, ela queria ser milionária, quando ela não tem Jesus.